galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim contar pra vocês quais foram as minhas leituras do mês de janeiro. Eu comecei o ano muito bem, lendo 9 livros e livros muito incríveis. O primeiro do ano foi Auge e Eu, da J.R. Palácio. Essa é uma continuação de Extraordinário, um livro que eu sempre falo pra vocês, que eu sou apaixonada. Em Extraordinário a gente conhece a história do Auge, ele é um garotinho de 11 anos com deformação facial. Ele tem uma história muito difícil de superação, de preconceito, de bullying, mas também de encontrar pessoas maravilhosas que o aceitam e que o amam por quem ele é no seu íntimo e não pela aparência que muitas pessoas repudiam por ele ser diferente. Então é um livro muito fofo e a autora sempre é questionada: por que você não faz uma continuação? A gente quer saber mais sobre o Auge. Mas ela respondeu aos fãs falando que não vai ter uma continuação, mas, como ela é muito boazinha, ela lançou esse livro aqui, que é uma continuação com 3 contos, não narrados pelo Auge, mas por personagens que foram impactados pela presença do Auge. Então, essas histórias aqui, elas acontecem ao mesmo tempo que a história do Auge, só que de personagens que a gente não teve a oportunidade de conhecer. E eu amei isso. Amei porque aqui a gente conhece mais sobre o Julian, que é o garoto que faz bullying contra o Auge. Então, quando a gente lê a história do Auge, a gente quer matar o Julian, a gente quer, puxar a orelha dele e falar: garoto, em que mundo você vive? Mas quando a gente mergulha na história dele, a gente consegue compreender um pouco mais suas atitudes. Claro, nada justifica, mas sempre tem os dois lados da moeda. Aqui a gente também tem a história do melhor amigo do Auge, que se afastou porque a amizade entre eles estava ficando muito pesada, era muito difícil ser amigo de um garoto como o Auge. E tem a história da única menina nesse meio, que ela é certinha, que ela quer agradar todo mundo. No fundo ela tá muito dividida entre as panelinhas da escola, entre as meninas populares, entre as novas amizades, e ela acaba sendo legal com o Auge, mas só pelas aparências. Realmente é um livro muito bom. Essa autora faz com que a gente mergulhe nas histórias e a gente sempre aprende. Amei, eu amo tudo que essa autora escreve e eu indico de olhos fechados. Outro livro que me surpreendeu muito, que eu fiquei completamente encantada, eu não esperava nada, pra ser sincera, foi A Linguagem das Flores. A gente olha esse título, a gente olha essa capa e pensa: ai, Paola, eu tenho certeza que é um romance fofo, com um pouquinho de drama talvez, mas é um romance fofo. E aí eu digo: não, esse livro não tem nada de fofo. Ele é um dos livros mais reais e cruéis, assim, que eu já li. Essa personagem, ela acabou de sair de um abrigo do governo, ela completou 18 anos, então ela é maior de idade, ela pode se virar. Até isso significa que antes ela viveu pulando de casa em casa adotiva, ela não encontrou em ninguém conforto, pessoas que a entendiam, que estavam dispostas a lutar por essa garotinha. Então ela foi crescendo em lares adotivos, passando fome, sendo maltratada, pessoas que não estavam nem aí para sua educação, para suas vontades. E agora, com 18 anos, ela tá saindo do abrigo do governo e não sabe o que vai fazer. Ela não tem vontade nenhuma de entrar em faculdade, ela não terminou os estudos, ela não tem nada, nenhum apoio, ninguém. E ela sai, a gente vai ver ela passando fome, vivendo de migalhas, de restos de pessoas que deixam no restaurantes ao redor onde ela tá, ela vivendo na rua, em um parquinho. Assim, então é doloroso, porque você entra na vida dessa protagonista e você sente que ela realmente está traumatizada e que por mais que a vida dela dê uma guinada, por mais que ela encontre pessoas maravilhosas, ela sempre vai carregar essas sequelas de tudo que ela perdeu, de todas as pessoas ruins que passaram para a vida dela. Então é muito triste. E além dessa tristeza, desse drama, dessa crueldade, porque essa protagonista ela não mede palavras, assim, os sentimentos dela são muito verdadeiros, ela não mescla, não camufla o que tá sentindo, tem um mistério por trás. Porque a narrativa é intercalada entre presente e passado, e no presente ela tá saindo, ela não tem família, ela não tem ninguém, mas no passado ela conseguiu encontrar um lar adotivo, uma pessoa que ama ela, que acolhe ela, que vai ensinar pra ela a linguagem das flores. Ela tá super feliz nesse lar adotivo, mas com certeza aconteceu alguma coisa, porque senão ela teria ficado nesse lar adotivo até lá e não teria ido de volta pro governo. Então a gente quer saber o que aconteceu, quer descobrir esses mistérios. É realmente muito bonito, gente. Vale uma pena pra quem gosta de romances mais dramáticos, mais existenciais, mais reais. Realmente me encantei muito. Me emocionei muito com a história dessa personagem.
E para fugir desse clima mais tenso, mais dramático, eu resolvi partir para um livro mais fofinho e romântico e fui ler o romance histórico Entre a Ruína e a Paixão, da Sarah MacLean. Esse é o terceiro volume de uma série chamada O Clube dos Canalhas e eu sou apaixonada por essa série, sou apaixonada por essa autora e, gente, esse terceiro volume é tão incrível quanto os outros. Cada volume narra a história de um personagem, de uma pessoa muito importante no século XIX. Eles são duques, eles são condes, eles são pessoas com nome, com título, mas acontece algo e eles perdem tudo ou eles são renegados pela sociedade. E aí no submundo de Londres eles criaram um grande cassino. E para você se filiar nesse cassino você precisa compartilhar um dos seus grandes segredos. Então, eles são donos do cassino mais fera do pedaço e sabem dos segredos de todos os caras importantes da sociedade. Então eles se reergueram. Eles que foram renegados agora são tipo os bambambãs, os mais poderosos. O primeiro livro é uma delícia, o segundo livro é meu preferido de paixão, amei, foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. E o terceiro é tão bom quanto, porque o protagonista, ele acorda uma noite, ele era um fanfarrão, e ele acorda uma noite ao lado, com sangue na cama, e a garota que ele levou para o quarto na noite passada, desaparecida, todos dizendo que ele a matou. Então aí ele fica com a fama de conde assassino, isso vai deixando ele cada vez mais amargurado, mais solitário. O sonho dele é provar para todo mundo que ele não assassinou essa garota. E aí a dita cuja vai aparecer de volta na vida dele e falar realmente, olha, eu não estou morta, você não me matou e eu preciso da sua ajuda. Então é de vingança, é de superação, é de libertação, de amadurecimento e um romance muito, muito incrível. E como eu amei tanto o terceiro e como eu amo tanto essa série, eu já emendei a leitura do terceiro com o último volume da série. Ai, gente, acabou! Que é o Nunca Julgue uma Dama pela Aparência. E esse é pra finalizar com chave de ouro. O personagem principal é o fundador do cassino, realmente o mais bambambam de todos esses quatro. E ele tem um mistério, assim, um segredo, que, olha, deixa o leitor com vontade de fazer assim pra autora. Parabéns! Acho que foi o primeiro livro que eu li que tinha esse tipo de mistério. Fiquei completamente encantada, o romance é muito fofo. E o que eu gosto mais dessa série, assim como eu gostei mais nesse livro, é porque não é só o romance, não é só uma história clichê de encontros, desencontros, de superação e de amadurecimento. Ele vai além porque fala de temas complicados como gravidez precoce, preconceito, dificuldades econômicas. Uma sociedade favorece os que têm nome, os que têm dinheiro e exclui do seu círculo aqueles que trabalham com as próprias mãos, que batalham para ter dinheiro, para ter uma vida digna. Então é uma história muito bonita. Gente, dê uma chance para essa série. Logo que eu tiver todos os livros em mãos, que eu ainda não tenho o segundo e o terceiro, eu vou gravar um especial com eles. Aí, ainda no clima dos romances, eu li A Educação de Sebastian e A Educação de Caroline. Essa é uma série, até agora uma trilogia, mas é fundamental para os leitores lerem apenas os 2 primeiros volumes, porque o terceiro é uma recontagem pelo ponto de vista do mocinho da história. Aqui, em suma, nós temos o envolvimento amoroso de uma mulher de 30 anos e de um garoto de 17 anos. Ela vive num relacionamento abusivo, ela não tem liberdade nenhuma dentro da sua própria casa, ela casou muito jovem, está longe das pessoas que ela ama. O casamento dela dá asco no leitor, incomoda, porque você pensa que muitas mulheres vivem dessa forma. Muitas mulheres são agredidas verbalmente, são excluídas, são feitas como objeto pelos seus maridos e ela passa por tudo isso. E aí ela vai encontrar o Sebastian, que é um garoto que ela cuidava quando ele era pequenininho ainda, que fazia parte do círculo de amizade dela e do marido dela. Agora ele é um garoto crescido, ele tem 17 anos, ele tá lindo e ele vai fazer ela sentir tudo que ela não sente com o marido. Valorizada, desejada, bonita, e aí a gente já sabe onde vai dar. Só que é um relacionamento super proibido, porque ela tá casada e porque ele é menor de idade, isso é um crime
na cidade onde eles estão. Então eles têm que lidar toda com isso de ser proibido, de ter que ser escondido, de ter que fazer planos para que só possam se envolver anos à frente e para também para superar as inseguranças dela como mulher mais velha e dele como garoto mais novo. E é isso, esse livro aqui. E esse livro é 10 anos pra frente, é tipo um reencontro, ele já vai estar trabalhando no exército, ela vai ter se libertado das inseguranças que o marido gerou nela e vai ser uma grande jornalista, vai estar correndo atrás dos seus sonhos. Em suma, gente, a história é muito legal, são temas muito complexos, né? Essa relação de diferentes idades, de inseguranças, principalmente esse ponto do casamento dela, que foi algo que me tocou muito, mas eu esperava bem mais dessas histórias, elas são muito fluidas, é rapidinho de ler, mas eu achei que foi tudo muito rápido, assim, sabe? O envolvimento sensual deles, físico, é muito constante no livro, é muitas inseguranças, muitas briguinhas pelos mesmos pontos, não consegui me envolver, a protagonista me irritou muito, mas no segundo livro eu achei que eles deram uma amadurecida, eu consegui gostar e me envolver muito mais com a história, me emocionei pra caramba, porque o pano de fundo é a guerra do Afeganistão, então assim, é realmente mais emocionante. Então é uma série pra quem gosta de livros mais picantes, mais sensuais, mas também é uma série assim com alguns pontos bacanas de reflexão. Gostei, mas não gostei tanto assim. E aí eu também li Por Favor, Ignore Meredith, da A.S. King, e eu já fiz resenha desse livro pra vocês. Pra quem não viu, é um livro incrível, que me tocou muito, me emocionou muito. Uma menina que tem que lidar com todas as pressões familiares, porque a mãe foi striptease, o pai é um ex-alcoólatra e o melhor amigo dela tá morto. E aí ela precisa lidar com todas essas pressões. Ela não tem mais o melhor amigo morreu quando eles estavam brigados, o pai tá toda hora no pé dela para que ela não vire uma alcoólatra como ele foi, e todos ao redor têm a lembrança da mãe dela, então ela precisa ser certa, ela precisa ser muito direita no que ela faz para não ficar igual a mãe dela. Então são cobranças típicas de um jovem, muita gente passa por dificuldades semelhantes, então eu achei que a autora assim foi muito verdadeira, muito real. Para quem gosta de livros jovem e adultos maduros, com temas mais reflexíveis e verdadeiros, vale muito a pena ler. Aí eu decidi voltar para as leituras fofas e li A Sereia, da Kiera Cass. Esse é um livro volume único, em que a gente vai mergulhar numa história de mitologia das sereias. Foi o primeiro livro escrito para Kiera Cass, então eu estava assim preocupada de não gostar, porque eu realmente sou fã de A Seleção, e eu achei, poxa, é o primeiro livro dela, né? Vai ser tipo mais ou menos, mas estava enganada. Para mim foi incrível, foi tão bom quanto A Seleção, porque o que encanta nos livros da Kiera Cass é a escrita dela. Gente, não tem como você parar de ler, você pode não estar gostando tanto, você não pode estar tão encantada, mas você vai até o final, porque ela escreve de uma forma que te envolve, que te surpreende, cheia de mistérios e de aventura e de romances fofos. Esse livro foi pura fofura. A personagem principal, ela viu todos ao seu redor, a sua família morrer num naufrágio, e só ela sobreviveu porque a água fez uma proposta para ela, que ela servisse a água em forma de sereia, matando, atraindo outros seres humanos para a morte dentro da água. E anos pra frente, 80 anos, a gente vai ver essa protagonista no futuro, já trabalhando por muito tempo com a água e se sentindo cada vez mais triste, mais solitária nessa função de atrair pessoas para a morte e de sempre viver, não envelhecer, de ver as pessoas ao seu redor encontrarem um amor e ela não. E aí ela vai conhecer uma pessoa muito especial que vai fazer com que ela não queira mais ser sereia, que ela queira mudar a vida dela. Então é um livro muito bacana. A relação das sereias com a água é muito bem explorada pela autora. Esse fato da necessidade delas atraírem os seres humanos e também da água depender delas e tratar elas, as sereias, como filhas. Ela se importa com carinho. Ela não quer ser simplesmente um chefe ou uma água ou um ser maligno. Ela quer ser amada verdadeiramente. E nossa, os diálogos entre as sereias e a mãe água é muito bonito, é realmente como se fosse uma família, assim. Isso a autora foi incrível em criar. E aí tem, claro, o romance, tem o desfecho, tem todas as aventuras,
Muito legal, livro com início, meio e fim, super rápido de ler. Claro, gente, é assim, muito romantizado demais, é realmente como um conto de fadas. Então, em determinado momento é um pouco mais previsível que o final vai ser feliz, que as coisas vão terminar de uma forma boa. Mas isso não quer dizer que o livro seja ruim, ele é muito, muito bom, eu adorei. E a minha última leitura foi um romance histórico também, um romance de época, né, que foi o último dos Canalhas, da Loretta Chase. Esse também faz parte de uma série, é o segundo publicado por aqui pela editora, mas é o quarto, se a gente for seguir a cronologia correta da série publicada pela autora, mas é um livro muito, muito fofo. Eu adoro a forma que a Loretta escreve, no começo é um pouco mais difícil de se envolver com a narrativa dela, é um pouquinho mais lenta, mais descritiva os primeiros capítulos, mas depois que você engrena, não dá pra parar. O que eu gosto muito, muito desses livros aqui é que as mocinhas sempre são fora do comum. Elas fogem do padrão de, ai, por favor, me salve, eu sou indefesa, eu sou uma donzela. Elas estão se lixando com esse fato de ser donzela, elas vão realmente correr atrás dos seus sonhos e construir uma reputação digna. No caso dessa mocinha aqui, ela é uma jornalista, e ela não é qualquer jornalista não, ela é investigadora, e ela fala de temas complexos e verdadeiros na sociedade. E aí ela vai conhecer o ápice da nobreza, o grande cara que tem um título e que não faz bosta nenhuma pela sociedade. Ela vê ele como um qualquer, mais um, que só tem posses e títulos e que não faz isso para ajudar os menos favorecidos. E por outro lado, o nosso protagonista não é nada do que ele finge ser, ele tem um coração mole, ele ajuda várias pessoas escondido, porque ele tem que manter a pose do título. E aí coloca esses dois juntos, vai dar muita briga, ela vai bater nele, vai espancar ele, mas eles vão acabar se envolvendo de uma forma muito legal. Então é um livro muito, muito, muito divertido, muito fofo, muito amor, eu adoro os livros dessa autora. Super recomendo para quem gosta de romance de época, que foge um pouco dos padrões. Ufa! Bom, galera, essas foram as minhas leituras, mas eu volto com as leituras agora do mês de fevereiro. Super beijo, quem gostou não esquece de dar joinha e quem gostou mais ainda, se inscreve aqui no canal. Tchau, gente!